Bom dia. O ministro Gilmar Mendes disse que pretende levar o processo novamente ao plenário do STF ainda hoje. Aqui conosco no estúdio do Repórter Brasil, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Dr. Fábio Lima. Bom dia, Dr. Fábio. Bom dia, Luana. Essa decisão do Supremo, se ela for confirmada hoje, é quanto à exigência de 2 documentos para votar. Ou seja, no domingo, o eleitor que levar só o título, ele vai poder votar? Na verdade não. Pelo que o Supremo Tribunal Federal está entendendo, o documento frágil nessa discussão toda é o título, porque não traz a fotografia. Então ele seria dispensável. O que é indispensável é o documento com foto. Então o eleitor que se mantiver a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele deverá portar um documento com fotografia. Quer dizer, ele pode até votar sem o título, se for decidido hoje pelo Supremo. Exatamente. Mas sem o documento com foto. Mas a gente está aguardando ainda, né, um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, se for confirmada, é um documento com fotografia que vai valer para a votação. Melhor que ele leve os dois para evitar problemas. É interessante que leve os dois, a gente está numa discussão enorme, né? Bom, o Repórter Brasil foi às ruas ouvir as dúvidas dos telespectadores. Vamos à primeira pergunta. Eu queria saber se no dia da votação, se eu estiver no trabalho, se eu posso receber folga, se é obrigatório. A Constituição diz que o nosso voto é obrigatório. Então, o empregador que tiver com os servidores à sua disposição no domingo, no dia da votação, ele tem que liberar o servidor para poder votar, o empregado. Então, para que haja o cumprimento desse dispositivo constitucional. Então, ele tem direito, sim, à saída, eu não vou dizer folga, ele utilizou a expressão folga, não é folga, a liberação para ir votar e retornar ao seu local de trabalho. Agora, quem, doutor Fábio, por algum motivo não puder comparecer às urnas, qual é o prazo que ele tem para se justificar? A justificativa ocorre no dia da eleição, certo? Agora, para aquele que está fora do seu domicílio eleitoral. Agora, para aquele eleitor que, por um motivo qualquer, não conseguiu justificar no dia da eleição, ele tem 60 dias a contar da reabertura do cadastro, ou seja, depois do segundo turno, para poder se dirigir a qualquer cartório eleitoral e apresentar a sua justificativa. E no caso de segundo turno, doutor Fábio, se ele não votar no primeiro, se ele não conseguir se justificar também no primeiro turno, ele pode votar no segundo? Pode votar no segundo. Cada turno é independente. E o que inviabiliza a votação do eleitor seriam três eleições consecutivas sem a justificativa. Então, nesse caso, ele só deixou de votar em uma, não inviabiliza a segunda. Bom, vamos à próxima pergunta. Eu queria saber se eu posso votar com crachá, com boné, referente ao meu candidato de preferência? Bom, é uma questão polêmica, né? A legislação ela permite a manifestação silenciosa do eleitor, a manifestação pela preferência do candidato. Agora, a gente espera que o eleitor não gere problema, não crie discussões. A camiseta, por exemplo, a camiseta de um candidato, é brinde, não é brinde? Então, para evitar a discussão, que ele vá silenciosamente, leva a bandeira que está expresso na legislação, leva um bottom. Agora, boné, qualquer coisa que possa configurar um presente, eu acho que é complicado, eu acho que seria bom o eleitor evitar. Quer dizer, se for uma manifestação individual... Silenciosa e individual. Ele pode... É permitido, mas igual eu te falei, Luana, é complicado, porque tem discussão. Você pode levar a interpretação de que aquela camiseta que você está utilizando, apesar de ser silenciosa, é um brinde. Aí você leva a questão para uma outra discussão. E aí ele pode acabar prejudicando o candidato. Exatamente, eu até sugiro para o eleitor que não provoque essa discussão. Ok, vamos à próxima pergunta. Esqueci o meu local de votação. O que devo fazer? Bom, procura o site do seu Tribunal Regional Eleitoral, ou então o site do TSE, e pesquise, lá vai ter informação te indicando qual é a sua sessão eleitoral. O site do TSE é www.tse.jus.br. Ok, vamos à próxima pergunta. Os analfabetos podem votar? O analfabeto que é alistado, né, ele pode votar. Ele não é obrigado a votar do mesmo jeito que o eleitor entre 16 e 18 anos, né, não é obrigado a votar, e o maior de 70 anos de idade. Então, é um voto facultativo. Agora, o eleitor ele pode votar, é facultativo ele votar. Agora, ele pode se candidatar, ele pode ser eleito? Não, o analfabeto não é elegível, né? Então, se o tribunal que estiver analisando o registro daquela candidatura constatar que ele não é alfabetizado, o registro dele é indeferido. Ele não pode ser candidato. Bom, vamos à próxima pergunta. As pessoas que moram no exterior, como fazem para votar? Quem mora no exterior e que está alistado para votar no exterior, o que acontece? Existe um cartório que gerencia o cadastro dos eleitores que moram fora do país. Então, se ele se inscreveu com antecedência,
se ele manifestou esse interesse dele de ser um eleitor fora do país, ele vai se dirigir ao local indicado pela zona, a gente chama de zona ZZ, o cartório do exterior, ele vai se dirigir à embaixada ou consulado e vai exercer o direito de voto. Agora, aquele eleitor que está fora temporariamente ou que nunca transferiu o seu cadastro, ele não pode votar no exterior, naturalmente, e ele tem 30 dias a contar do regresso ao país para poder fazer a justificativa. Doutor Fábio, como essas urnas são contabilizadas? Como que esses votos são contabilizados? Existe uma transmissão de dados, como acontece no Brasil, né? A gente recebe esses dados, centraliza aqui no DF, encaminha tudo para o TSE e é somado no cômputo geral de voto para presidente e vice. Ok, vamos para a próxima pergunta. É permitido fazer boca de urna nos dias das eleições? Boca de urna é crime, né? É crime, como todo crime, não é permitido. O eleitor que porventura for flagrado nessa situação vai ser conduzido à autoridade policial, vai responder processo criminal por conta dessa conduta. Então não faça boca de urna. Agora, doutor Fábio, o eleitor pode entrar na cabine de votação com uma criança? É uma outra discussão. O que é proibido, o que não pode acontecer, é você revelar o seu voto. Então, se você está com um bebê de colo, se você está numa situação em que, né, não geraria essa situação de revelar o seu voto, eu não vejo problema. Agora, é bom a gente evitar esse tipo de discussão. Você vai entrar com a criança de 12 anos de idade na cabine para mostrar. Isso pode chamar a atenção do mesário, do fiscal, pode gerar problema na fila, na hora da votação. Doutor Fábio, agora explica para a gente o que são os votos válidos. Bom, o que é voto válido? É voto dado ao candidato e voto dado à legenda. O que não é isso não é voto válido. Então, o voto em branco não é válido, o voto nulo não é válido, não entra no universo de votos válidos. São os votos que elegem o candidato. O que elege o candidato é voto válido. Então, quais são os votos válidos? Voto dado para a legenda e voto dado para o candidato. Ok, doutor Fábio Lima, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Lembrando que termina hoje o prazo para o eleitor tirar a segunda via do título de eleitor. Catiúcia? Obrigada, Luana. Obrigada, doutor Fábio.